Os segredos da mente milionária. Queria falar sobre esse livro, o quarto livro da série Livros e Minhas Impressões. Queria mencionar esse livro aí. Os Segredos da Mente Milionária. Eu achei interessante ler. Aprendi muito, percebi assim que tem muitos códigos de sabedoria que você encontra na cultura dos judeus. E foi bom pra mim, Quando eu vi relatos, como de um rapaz lá nos Estados Unidos, um senhor que ele sabia fazer dinheiro. Ele sabia. Várias vezes ele chegou no milhão dele. Mas do mesmo jeito que ele fazia, ele perdia o dinheiro. E num dos contatos aí com esse T. Harv Eker, o cara que escreveu o livro, o cara foi pesquisar aí, meio parecido até com aquele livro que eu mencionei, O Ciclo da Autossabotagem. Buscar o que está programado na mente que impede a riqueza. E o livro, de certa forma, vai abordar algumas práticas que impedem a riqueza. E algumas coisas não são nem práticas, são programações, são coisas gravadas na mente que te impedem de enriquecer. Uma das coisas, por exemplo, é o caso desse cara. Ele sabia enriquecer, mas depois que enriquecia, ele perdia o que fez, o que conquistou. No final das contas, o cara descobriu que a sua mãe é uma evangélica fervorosa que acreditava piamente que se você tiver dinheiro, você se tornou uma pessoa vaidosa na terra, perdeu o propósito, não ama mais a Deus. Então, a idolatria ao dinheiro estava em ter ou não o dinheiro. A Bíblia fala realmente que não dá para adorar dois senhores, ou você adora a Deus ou a riqueza. Mas essa é uma questão de aonde está o tesouro do seu coração, porque aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. É possível ter o bolso com dinheiro sem que o seu dinheiro seja um ídolo para a sua vida, sem que você seja um adorador de Mamon. Mas a mãe dele ensinou que o simples fato de você buscar prosperar, você já está adorando a Mamon. Então você tem que se contentar só com o básico, trabalhar e ter o básico. Mais do que isso já é idolatria. E essa mentalidade gravou na mente dele. Ficou gravado uma certa culpa. E ele queria enriquecer. Ele cresceu, saiu de casa e aprendeu a enriquecer. Mas toda vez que ele conseguia enriquecer, ele começava a perder o dinheiro. E essa programação de culpa gravada, que ele nem sabia dela, começava a levar ele a ficar, de certa forma, inconscientemente desconfortável com o dinheiro que ele conquistou. Então, ele acabava fazendo as escolhas necessárias para perder o dinheiro, porque ele não estava tendo estrutura para ter dinheiro. Eu achei interessante isso no livro, porque chega uma hora que ele acaba te levando a questionar: o que faz você ter medo de enriquecer? Por exemplo, imagine que você se tornou milionário. Qual é o seu maior medo de ter muito dinheiro? É o que os parentes vão fazer com você? A cobrança de pessoas? O que vão pensar de você? Pessoas que vão pedir? Como que você vai lidar com o pedido dos outros? Vai emprestar, não vai emprestar? Por que você vai ter e os outros não vão ter? Você vai se sentir culpado porque outras pessoas não têm? Quais são as programações mentais que faz você ter medo de enriquecer? Eu percebi muito desses medos em mim. E esse livro me despertou para muita coisa. Então eu aconselho ler. É interessante. Teve um ou outro ponto, por eu ser cristão aí bem fervoroso, um outro ponto que eu coloquei assim numa análise, mas a maior parte dos pontos aqui eu percebi que eram muito válidos para refletir. E eu queria te levar a questionar essas coisas. O que faz você ter medo de enriquecer? Porque quais são os bloqueios que tem na mente que faz você dizer que quer dinheiro, mas no final das contas você não está pronto para ter dinheiro? Você nem percebe às vezes coisas bobas. Às vezes você é forçado a trabalhar 8 horas por dia, pegando almoço, trânsito, 10 horas por dia fora de casa para trazer sustento para casa. Se você vai ter que tirar 10 horas da sua vida obrigatoriamente para produzir riqueza, e você é obrigado a isso, porque a própria Bíblia diz que se você não cuidar da sua família, você já negou a sua fé. Paulo disse isso, acho que em Timóteo. Se você não cuida dos seus, você já negou a sua fé.
Então, para não negar sua fé, você tem que ter compromisso com a sua família. Senão você já negou sua fé. Você tem compromisso, obrigações com a sua família. Aí você tira aí 10 horas por dia para produzir riqueza. E você é obrigado a fazer isso. Então, se você é obrigado a tirar 10 horas por dia, 8 horas por dia para produzir riqueza, por que você vai tirar 10 horas por dia para produzir só o suficiente para comer? Porque você não tira 10 horas por dia o suficiente para sobrar, e quando começar a sobrar, você dá qualidade de vida para sua mulher e ainda sobrar para ajudar outros. Como é que você vai ajudar outros se não sobra para você? Não é um pouco egoísmo? Você só pensar na sua família e não pensar em produzir além, a ponto de poder ajudar outros? Mas, pensa aí, esse livro me levou a questionar bastante coisas. Achei interessante, e quero incentivar você a ler esse livro, é muito bom. Eu questionei bastante coisas e a partir disso tentei reprogramar alguns conceitos na minha mente aí, que eu percebi que estavam me fazendo mal à toa. Alguns medos de enriquecer que estavam ali dentro. A gente pensa que quer dinheiro, mas no fundo não quer não, porque tem mais medo de enriquecer do que vontade. Questiona, quais são os medos? Se você enriquecesse pra valer, o que faz você ter medo de ter riqueza? Pessoas, o que vão cobrar de você. Esse livro também vai falar, claro, de práticas que levam a pessoa a enriquecer. Práticas de poupar dinheiro, né, das 4 rodas. Por um lado você poupa dinheiro, aquilo que você poupou você aplica. O rendimento da aplicação você reaplica. E aí você tenta reduzir os custos de vida para poder poupar mais. São 4 rodas. Poupar, aplicar, reinvestir e enxugar alguns custos bobos para poder poupar mais. Enfim, o processo de poupança. Ele cita práticas para enriquecer. Mas para mim o que foi mais interessante são as coisas inconscientes que te levam a sabotar o processo de crescimento profissional, sabotar o seu próprio brilho aqui na Terra, não se permitir realmente brilhar, não se sentir merecedor, enfim. Achei o livro interessante e incentivo a ler. Esse foi o 4º vídeo da série Livros e Minhas Impressões. Boa sorte e até mais.